falar de mais um livro incrível que eu li esses dias. Eu não tenho a capa do livro aqui, eu tenho só meu iPad. Que olha que fofo, gente, tem um coelho aqui. Esse livro se chama Arrume Sua Cama. Ele é um livro que é um... As pessoas vão falar, mas é um livro de autoajuda? Mais ou menos. Ele trabalhava no exército. Ele era soldado do exército, virou capitão... E ele fala sobre a importância de você fazer pequenas coisas durante a vida. Então, por exemplo, ele era um mergulhador, né, do SEAL. E quando ele entrou, ele falou assim, ele começa o livro assim: se você quer mudar o mundo, comece arrumando sua cama. Porque é o seguinte, era muito difícil arrumar a cama dos soldados, porque tipo, tinha que puxar lençol, essas coisas, era muita coisa. E o que o tenente sempre fazia, né? O segundo tenente sempre fazia, ele entrava nos dormitórios dos soldados e a primeira coisa que ele via era se eles tinham arrumado a cama direito. E tinha que puxar muito, tem que esticar muito, que não sei o que. Se fizesse direito, eles não recebiam um elogio, porque aquilo era obrigação deles fazer. Mas o autor, ele falava o seguinte: era minha obrigação fazer, mas eu considerava que aquela foi a minha primeira tarefa completa do dia. E qualquer outras tarefas que dessem errado durante o dia já teriam valido a pena porque ele fez uma tarefa certa. E lá era muito difícil. Então comece o dia com uma tarefa bem feita. Se a tarefa é arrumar a cama, comece o dia arrumando sua cama. Todo o resto, eles tinham que ver a roupa e tudo, mas ele considerava: arrumei minha cama, minha tarefa está completa, eu já posso ficar tranquilo. É muito interessante esse livro e ele falava assim, que aconteceram várias coisas, né? Ele vai contando fatos do exército que ele sofreu. Por exemplo, teve uma que ele mostra a importância do trabalho de equipe e a importância de você se valorizar. Então ele era um dos que cuidava do Saddam Hussein, na época. Fala isso, Saddam Hussein. O Saddam, quando ele foi capturado, ele falava assim que ele era um homem muito esperto e que ele era muito manipulador. Então as pessoas tinham medo dele, mesmo ele estando preso. E quando ele chegava, ele falava assim: eu vou sair daqui, eu vou destruir vocês, E as pessoas sentiam medo e ameaçavam ele, gritavam com ele. Ele não. Quando ele entrava na prisão, né, o Saddam Hussein veio cumprimentar ele e ele falava assim: volta pro seu lugar. Aqui você não tem nenhuma autoridade comigo, não. E o Saddam Hussein, ele já não estava conseguindo mais alcançar ele. E ele começou a se sentir assim: eu tenho o controle da situação, você não tem. E aí ele já começou a ficar um pouco mais reservado, o Saddam. Também tem uma cena que ele fala assim, que eles estavam todos... A gente já deve ter visto, vocês devem ter visto isso em filme, porque eu já vi isso em filme. Que botam todos os soldados numa lama gelada, todos eles cansados, com fome, exaustos. E aí o coronel, o tenente, fala o seguinte: se você não quer mais ficar aqui, você pode simplesmente sair daí, tocar o sino aqui e vai todo mundo pra casa. Só que se você tocar o sino aqui, todo mundo que tá aí, se eu tiver 30 homens que tocarem esse sino, tá todo mundo reprovado. Ninguém vai passar. E aí, tava muito gelado, tava muito frio, eles estavam muito cansados e um ou outro começou a caminhar pra lá, sabe? Começou a sair da lama. E nessa hora, um deles começou a cantar. Ele começou a cantar e os outros começaram a acompanhar. E aí os que tinham começado a sair voltaram para dentro da lama e começaram a cantar também. E o tenente falou: olha, se vocês não pararem de cantar, vocês vão ficar mais aí um dia inteiro. Eu não vou deixar. E eles cantavam mais alto ainda. E o tenente ameaçava: eu vou bater em vocês, eu vou mandar prender. E eles cantavam. E o tenente ficou muito contente depois no final. Ele sorriu e falou: muito bem. Porque vocês aprenderam que é a importância de um trabalho em equipe, a importância de vocês estarem unidos, né? E superarem as dificuldades. E era engraçado que algumas coisas que ele falava, que ele teve que ficar no meio do mar, do oceano lá, porque ele era mergulhador e tudo. E o comandante falava assim: é o seguinte, eu sei que tá frio, mas o importante é que vocês prestem atenção nos tubarões, né? Porque tem muito tubarão nessa área. A gente já perdeu alguns soldados, então quando vocês estiverem aí e o tubarão atacar, você dá um soco no nariz dele, ou no olho. E aí ele falava assim: eu não sabia, eu preferi ignorar o fato de ter um tubarão andando na área. E
O importante é que eu tinha que cumprir aquela tarefa. Então, assim, você botando na sua cabeça que você tem que cumprir a tarefa. Então, ele tem várias frases que são muito importantes. Então, ele falava assim, se você quer mudar o mundo, encontre alguém que o ajude a remar. E ele começava a falar sobre eles remar com força máxima. Se um deixasse de remar, os outros tinham que remar com mais força. Ninguém ia aguentar o treinamento sozinho, nós todos. E ele faz um discurso, gente. Esse livro, ele é super fácil de ser lido, super rápido. Ele tava de graça na Amazon. Gente, sério, eu tenho muita coisa pra falar desse livro, mas sério, não consigo porque eu fico só lembrando das passagens. Eu vou ler algumas passagens pra vocês que eu gostei muito. Provar que determinação e coragem são sempre mais importantes que o talento. Se você quer mudar o mundo, deixe de ser um injustiçado e siga em frente. Então, por exemplo, tem uma cena que ele faz exatamente o que o coronel faz. Eles tinham uma punição que era quando eles faziam alguma coisa errada, desobedeciam o chefe, eles tinham que mergulhar no mar e depois rolar na areia fofa. Tinham que rolar na areia fofa. E tinha que gritar ruia e se jogar o máximo que pudesse até que nenhuma parte do seu uniforme, nada de você tivesse limpo. Tudo tinha que estar cheio de areia. E você não podia tomar banho. Você tinha que passar o dia inteiro com aquilo do corpo. Eu já fico agoniada só de lembrar. E uma vez ele fez todo o treinamento, tudo que o chefe queria. E o chefe virou pra ele e falou assim, agora você já sabe o que fazer, vai lá pro meio do mar. E ele, tá, né, vou fazer, né. Aí ele foi lá, se jogou, molhou, passou o dia inteiro com areia, em tudo que é lugar, em tudo que é orifício. E aí o tenente chegou pra ele e falou assim, você sabe por que eu fiz isso com você? Você sabe por que você teve que fazer isso? Aí o falou, não, instrutor, não sei por que você me mandou fazer isso. E ele falou, porque a vida não é justa, senhor Mark. E quanto mais cedo o senhor aprender isso, melhor o senhor será, para você não ficar se lamentando. Ele tinha muito respeito pelos comandantes dele e ele falava o seguinte, que tinha uma punição que quando eles não conseguiam fazer alguma coisa, eles tinham que ficar, depois que todo mundo fosse descansar, eles tinham que ficar durante a madrugada fazendo mais exercícios e correndo e fazendo as coisas. Eles não acordavam, né? Eles não iam dormir. Eles passavam a noite inteira lá malhando, lutando. E quando chegava no final, eles tinham que se juntar aos outros e continuar os comandos. Só que o que acontecia? Chegava no final do dia, eles não tinham mais força para fazer as coisas. E aí eles tinham que fazer de novo o treinamento, de madrugada e tudo. E aí o que ele falou? É claro que a gente chegava no final do dia, a gente não tinha mais forças para fazer. Então a gente sofria muito. E ele falou assim, só que coisas pequenas que a gente não estava conseguindo fazer, agora a gente fazia muito mais rápido que todos os outros. Então a gente foi ficando cada vez mais forte e a gente não teve mais que passar por esse treinamento de novo. Então ele fala a importância de você sempre insistir, sempre lutar, sempre fazer. Então, gente, ó, tá aí mais um livro pra vocês. Ele é um livro curtinho, muito importante. Você lê num dia só e é muito gostoso de ler. Ele não usa coisas técnicas e ele conta histórias fantásticas. Então é isso, essa é a minha recomendação.